E se eu te dissesse que o que conhecemos como a marca da besta não é apenas um símbolo distante no Apocalipse? E se o seu início já tivesse acontecido sem que o mundo percebesse? Há um véu que cobre os olhos de muitos cristãos, um sono profundo que apaga o desejo de entender as profecias esquecidas e o sentido real dos sinais dos tempos. O livro do Apocalipse, temido por uns e ignorado por outros, nunca foi apenas um aviso sobre o futuro, mas um espelho do agora. E o mais inquietante é perceber que aquilo que São João viu pode já estar entre nós. Multidões seguem o fluxo. Sistemas crescem como torres de Babel. E enquanto isso, a fé vai sendo negociada, a verdade silenciada e o amor esfriado. Não é à toa que já não se fala de batalha espiritual, não se fala mais de céu e inferno, mas a palavra não mudou. E ela revela: chegará o dia em que ninguém poderá comprar ou vender, sem uma marca. Um dia em que o engano terá aparência de paz, e o Cristo falso caminhará entre os homens. Esse vídeo é um chamado para os que ainda vigiam, para os que sentem que há algo errado no silêncio do mundo, para os que desejam compreender o que Deus ainda está dizendo. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se você ainda crê que o céu fala, curta este vídeo, inscreva-se e comente: eu ainda vigio. Porque aquilo que foi profetizado já começou. Não será com gritos que a última batalha começará. Ela terá início no silêncio, no conforto disfarçado de liberdade, nas concessões feitas em nome do bem. Assim começa a instalação do que São João viu, não com a brutalidade de um exército, mas com a suavidade venenosa de uma ideologia que veste a máscara da paz. A marca da besta, descrita em Apocalipse capítulo 13, não será imposta de uma vez, será aceita. Aceita pela distração, pela ignorância, pelo medo e, sobretudo, pela indiferença espiritual. A profecia fala de um tempo em que o controle não parecerá opressão, mas conveniência, onde entregar sua liberdade será tão simples quanto deslizar o dedo por uma tela, onde o não ter nada e ser feliz parecerá a nova bem-aventurança, mas sem Cristo no centro. Por que tantos católicos deixaram de vigiar os sinais? Porque há décadas o mundo prega que as profecias são ultrapassadas, que o Apocalipse é simbólico demais, que não precisamos nos preocupar com isso agora. Mas a palavra é clara. São João escreve: foi-lhe concedido animar a imagem da besta, para que ela falasse, e fizesse morrer todos os que não a adorassem. E o que hoje são as imagens vivas que falam, seduzem e silenciam as consciências, senão os ídolos tecnológicos, os algoritmos que moldam pensamentos e o espírito de um tempo que rejeita a cruz? Na história da Igreja, os santos não temeram o Apocalipse. Eles o estudaram com reverência. São Vicente Ferrer, São João Bosco, Santa Hildegarda, todos falaram de um tempo em que o mundo caminharia sorrindo para o abismo, sem saber que era abismo, não por maldade, mas por distração. Porque quando Deus se cala, é quando mais deveríamos escutar. A profecia não começou em um só momento, ela começou nos gestos pequenos, no dia em que deixamos de ensinar a confissão, no dia em que crucifixos foram removidos das escolas, no dia em que orações silenciaram nos lares. Cada ato foi uma pedra colocada no caminho que prepara o terreno para o homem da perdição, o anticristo. Não um monstro, mas um sistema. Não um tirano, mas uma cultura. E se tudo isso parecer exagerado, basta olhar ao redor. Há uma geração inteira sendo formada sem saber quem é Jesus, e outra sendo seduzida por uma espiritualidade sem salvação. Tudo parece estar em paz, mas é a mesma paz que precede uma traição, aquela que Judas selou com um beijo. A maior obra do inimigo nunca foi assustar, mas convencer. Convencer que o mal não existe, convencer que o inferno é metáfora,
convencer que o pecado é apenas uma fase e, sobretudo, convencer que não há mais tempo para se preocupar com profecias. São João não escreveu o Apocalipse como um código indecifrável. Ele viu e registrou o que Deus lhe revelou como um mapa espiritual. Nele, o número 666 não representa apenas uma pessoa, mas um sistema que imita a Trindade sem ser divino. Um reflexo invertido do Pai, do Filho e do Espírito. 3 vezes imperfeição, 3 vezes rebelião. E esse sistema já respira entre nós. Veja quantas decisões são tomadas hoje com base no medo. Quantas pessoas aceitam condições absurdas, contanto que continuem comprando, vendendo, vivendo normalmente. Quantas igrejas estão mais preocupadas em agradar os algoritmos do mundo do que anunciar a cruz? Esse é o tipo de obediência que o inimigo deseja. Uma obediência sem alma. A marca não será apenas um símbolo exterior. Ela será a aceitação interior de um novo senhorio. Um novo centro de adoração, onde Deus não tem lugar. Na Idade Média, a igreja compreendia que tudo era uma batalha espiritual. Desde o comércio até a liturgia, tudo carregava peso eterno. Hoje o relativismo anestesiou as consciências. Tudo é permitido, tudo é justificável, tudo é adaptável. Mas o Cristo da Escritura não se adaptou. Ele se entregou, e é isso que a marca rejeita. O sacrifício. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 675, fala sobre uma última provação da Igreja que abalará a fé de muitos. Uma pseudo-religião que trará ao mundo uma falsa esperança fundada em um messianismo político, ecológico ou humanitário, sem o Evangelho. E esse novo culto será aceito por milhões, não porque será imposto, mas porque parecerá bom, justo, moderno. A lógica da serpente, sereis como deuses. O que está sendo preparado não é um evento, mas uma mentalidade. Uma forma de vida onde Deus é tolerado, mas nunca adorado. Onde a cruz é lembrada como arte, mas não carregada como missão. Onde o amor ao próximo vira slogan, mas a verdade é sacrificada. E então, quando tudo parecer pronto, a marca não será uma surpresa. Será apenas a consequência de uma vida sem vigilância. Antes de haver marca, houve queda. Antes do número, houve rebelião. A origem do mal não está em sistemas, mas em espíritos. E é aí que muitos erram. Combatem estruturas visíveis, mas ignoram as inteligências invisíveis que operam por trás delas. São Paulo escreveu aos Efésios que não lutamos contra carne ou sangue, mas contra potestades, principados, dominadores deste mundo tenebroso e espíritos do mal espalhados nos ares. Essa não é uma metáfora, é um alerta. Existe um campo de batalha entre nós, um campo espiritual, onde o que está em jogo não são territórios geográficos, mas as almas dos homens. E os generais deste exército caído sabem que o tempo deles está contado. Desde o início, os anjos caídos têm um objetivo: afastar o homem da adoração verdadeira. No Éden, seduziram com a mentira da independência. Na Torre de Babel, confundiram as línguas para travar a comunhão. Na vida de Cristo, tentaram desviar o próprio Salvador com promessas vazias. E hoje, continuam oferecendo reinos e glórias a quem se ajoelhar diante da mentira. O Catecismo ensina que o demônio é real, pessoal e poderoso, mas limitado. Sua força está na astúcia, não no poder físico. E é com essa astúcia que ele inspira ideias, ideologias, narrativas e estruturas que parecem humanas, mas têm raiz infernal. Não é coincidência que os grandes sistemas que hoje dominam o mundo, financeiro, tecnológico, ideológico, tenham surgido com uma mesma linguagem: controle, unificação, obediência sem fé. Você já percebeu como a linguagem do mundo mudou? Palavras como pecado, santidade, graça ou redenção foram substituídas por autocuidado, energia, tolerância e manifestação.
É uma nova religião, sem altar. Uma espiritualidade, sem cruz. E esse vazio é onde o espírito do anticristo deseja reinar. São João viu uma besta que emergia do mar, símbolo do caos e da rebelião. Essa besta tinha uma boca para blasfemar, olhos para enganar e poder que lhe fora dado pelo dragão. O dragão é o pai da mentira. E as bestas são os sistemas que nascem de sua inspiração. Governos, filosofias, cultos, mídias. Tudo o que alimenta o ego e enfraquece o espírito. Os anjos caídos não se contentam em atacar. Eles constroem tronos, erguem altares invertidos, edificam templos sem nome, onde a criatura é adorada no lugar do Criador. E quando tudo isso estiver firmado, o mundo verá a vinda de um homem que parecerá solução, mas será a consumação do engano. Há momentos na história em que parece que o céu se fechou. Tempos em que o mal avança como maré negra e Deus permanece em silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele fala com um peso que só os puros de coração conseguem escutar. No livro de Amós, capítulo 8, o Senhor profetiza: Eis que virão dias em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Essa é a fome que hoje devora o mundo. Há tecnologia em excesso, mas ausência de sentido. Há palavras demais, mas nenhuma palavra que salve. A sensação de que Deus está ausente é uma das armas mais perigosas do inimigo. Porque nesse vazio aparente, muitos buscam vozes falsas. E o mundo, desesperado por respostas rápidas, abre espaço para o surgimento do falso profeta, aquele que dirá o que as multidões querem ouvir. Ele trará soluções políticas, ecológicas, econômicas, mas jamais falará de pecado, salvação ou cruz, e será amado por isso. Mas os santos sempre souberam. O silêncio de Deus é também um teste. Na cela silenciosa, o monge ouve mais que no mundo inteiro. Santa Teresa d'Ávila, em uma de suas noites de tormento, gritou: Senhor, onde estavas? E no profundo da alma, ela escutou: na mesma cruz, onde te deixei o exemplo. Sim, quando Deus se cala, Ele está convidando para a intimidade do Calvário. É preciso entender: antes da vinda gloriosa de Cristo, a Igreja deve passar por sua própria paixão. O Catecismo fala de uma grande tribulação que abalará a fé de muitos. Será um tempo onde parecerá que o mal venceu, onde os verdadeiros fiéis serão perseguidos, não com espadas, mas com desprezo, censura, isolamento. E é nesse deserto que a fé será provada como ouro no fogo. Porque a fidelidade, quando tudo parece favorável, é fácil. Mas é no tempo de provação que nasce a santidade silenciosa. Aquela que não faz barulho, mas move o céu. Talvez hoje você também sinta esse silêncio. Talvez esteja rezando e ouvindo apenas o eco da sua própria voz. Mas lembre-se, o céu ficou em silêncio durante o Sábado Santo, antes da ressurreição. O silêncio de Deus nunca é abandono, é lapidação, é esvaziamento para que Ele possa reinar. E enquanto o mundo constrói altares de mentira, Deus prepara no escondido corações que resistirão até o fim. Enquanto os homens constroem suas torres, os anjos empunham espadas. E quando o caos parece triunfar, é porque o céu está mais próximo do que nunca. Na visão do Apocalipse, capítulo 12, há uma guerra que muitos ignoram. Travou-se uma batalha no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. Essa batalha não aconteceu apenas no passado. Ela continua em cada geração, em cada alma, em cada escolha. São Miguel Arcanjo, cujo nome significa quem como Deus. É o general silencioso da fidelidade. Ele não aparece nas manchetes, mas está presente em cada altar, em cada exorcismo, em cada clamor de quem não se rende às trevas. O que muitos não percebem
é que o espírito do anticristo não se contenta em dominar sistemas. Ele deseja também corromper o culto. E por isso, a liturgia é seu alvo. Onde se adora o Cordeiro, ele tenta plantar indiferença. Onde se oferece o santo sacrifício, ele semeia distração. É aí que entra Miguel, o defensor do culto verdadeiro, o guardião do trono de Deus. Desde o Antigo Testamento, Miguel surge nos momentos mais críticos. Foi ele quem defendeu o povo de Israel nas visões de Daniel. Foi ele quem combateu o dragão em nome da Virgem. Foi ele quem inspirou místicos, santos e até batalhas visíveis na história da Igreja. Em Monte Gargano, na Itália, o próprio arcanjo apareceu e deixou seu sinal, um lugar de oração perpétua e refúgio espiritual. Ali, nenhuma consagração humana foi feita, porque o santuário foi consagrado pelo céu. Hoje, enquanto o mundo se curva a promessas vazias, São Miguel continua erguendo sua espada nos altares silenciosos. Cada missa rezada com fé, cada confissão sincera, cada joelho dobrado diante do Santíssimo é um golpe contra as trevas. E batalha espiritual não é metáfora, é realidade. E se você sente peso, cansaço, confusão, é porque o campo de batalha está próximo. Rezar a São Miguel não é superstição, é convocar reforços celestes. É lembrar ao inimigo que ele já foi derrotado por um nome que não aceita outro senhor além de Deus. Hoje, o dragão tenta parecer sábio, justo, progressista. Mas Miguel permanece com sua espada, cortando as máscaras e revelando o que o mundo não quer ver. E quem se une a ele, mesmo sem glória visível, já está do lado da vitória. No fim de todas as profecias, há um remanescente, um pequeno grupo que não se curva, que não adora a imagem, que não aceita a marca, que não se vende por migalhas do mundo. A esses, o Apocalipse chama de os que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Sim, a profecia já começou, mas não é o fim, é o princípio da decisão. Estamos no limiar de uma escolha que não será apenas visível, mas espiritual. A Escritura diz: quem é santo, santifique-se ainda. Quem é justo, pratique ainda a justiça. Porque o tempo da neutralidade terminou. Ou pertencemos ao reino, ou ao sistema que tenta substituí-lo. Os que permanecerem fiéis não serão os mais fortes, serão os mais obedientes. Não serão os que mais sabiam, mas os que mais confiaram. A santidade do fim dos tempos não será feita de grandes obras, mas de pequenas resistências diárias. Não mentir quando o mundo respira falsidade, não negar o nome de Cristo por comodidade, não trocar a Eucaristia por distrações, não calar quando a verdade estiver em jogo. Essa geração foi escolhida para viver o momento em que o visível se funde ao invisível, onde o que parecia simbólico se torna real. A marca será introduzida com palavras suaves, com promessas de bem-estar, com pressões sutilmente impostas. Mas os que escutaram o Espírito saberão: não se pode servir a dois senhores, e aos que resistirem há uma promessa. Uma revelação divina que o mundo moderno esqueceu. O próprio Cristo disse: ao que vencer, darei a coroa da vida, e não apagarei o seu nome do livro da vida. Essa é a recompensa. Não um escape do sofrimento, mas a eternidade com o Rei dos Reis. Prepare-se, porque haverá lágrimas, haverá perdas, mas também haverá milagres ocultos, visitas celestes, forças inexplicáveis. Nos momentos mais escuros, será o próprio Espírito Santo quem sustentará os fiéis. Eles parecerão poucos, mas brilharão como tochas em meio à noite. Porque o inferno teme uma coisa acima de tudo: um coração que não negocia a fé. Talvez você não se lembre do momento exato em que tudo começou a mudar, mas seu coração sentiu uma inquietação sem nome, um silêncio estranho no mundo, uma sensação de que algo se move, não nos céus visíveis, mas no invisível, onde habita o Eterno.
O que foi profetizado não é um roteiro, é um aviso. É uma luz vermelha piscando no altar do coração. Não para provocar medo, mas para acordar os que ainda dormem. Porque não há mais tempo para viver como se o tempo fosse infinito. A eternidade já começou. E se até agora você percebeu que ignorou o Apocalipse, que silenciou o chamado, que tratou a fé como algo distante, ainda há tempo. A marca ainda pode ser recusada. A alma ainda pode ser selada com o sangue do Cordeiro. Você não foi chamado para se esconder, mas para resistir, para erguer os olhos, como os mártires, e dizer com a vida: eu pertenço ao Rei, e mesmo que o mundo inteiro negue, o céu jamais se esquecerá de quem o escolheu. Então, quando tudo escurecer, acenda uma vela. Quando todos correrem, permaneça. Quando todos se venderem, adore. Porque no fim, não vencerá quem se impôs, mas quem foi fiel até o último suspiro. Comente fé inabalável, se esta profecia despertou algo no seu espírito. Compartilhe com alguém que ainda não vê, mas que o céu deseja tocar. E inscreva-se, porque há mais mistérios escondidos. E a próxima revelação pode ser para você.